Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Eu só sei que eu estou aqui para ajudar você nessa prova de recuperação, essa é a minha missão. Sou o professor Matheus Vilela, você já me conhece, mas vamos agora conversar sobre alguns assuntos que são especiais, específicos para a prova de recuperação de vocês, ok? Então vamos lá, eu separei aqui para vocês algumas informações que são essenciais. E aqui eu quero trazer alguns pontos. Primeiro, eu vou dividir essa aula de recuperação em duas partes, ok? Nesse vídeo a gente vai trabalhar a parte 1, em outro vídeo vamos trabalhar a parte 2. Outro ponto que é muito importante que eu quero trabalhar com vocês é isso aqui, ó. Eu preciso que você acesse esse QR Code que está aqui na sua tela, ou se for o caso, o link que está aparecendo aqui embaixo, porque aqui você vai acessar uma pasta que eu criei no Drive, composta pelos mapas mentais que eu estou disponibilizando, composta por uma lista de exercícios com o mesmo conteúdo da prova de vocês. É como se fosse uma simulação da prova de recuperação, um simulado, no caso, né, da prova de recuperação. Composta também por um áudio resumo do conteúdo da prova e também composta por esse site aqui, ó, que contém justamente os exercícios do simulado. Do simulado da prova de vocês. Então, como é que esse site funciona? Adiantando já, aqui eu tenho as questões, aqui em cima eu tenho o nível de dificuldade, o tipo de questão, tipo C ou tipo A, no caso, né? E o conteúdo, tema, né? Parte 1, que é a parte da frente de Geografia 1, parte 2, que é da frente de Geografia 2. E eu vou dividir nessas duas frentes porque são temas muito diferentes. Então é melhor dividir. Aqui a gente tem da seguinte maneira, as 5 primeiras questões são questões de certo ou errado da frente 1. As outras 5, de 6 a 10, são questões de múltipla escolha da frente 1. E a partir da questão 11, eu começo a parte 2, que são 5 questões de certo ou errado da frente 2. A partir da questão 16, 5 questões de múltipla escolha da frente 2. Beleza? Tranquilo isso aí? Ok, e aí, olha só, aqui você tem como ver o gabarito e ver a resolução. Então vamos lá, vamos supor que eu marquei aqui C. Quero saber se está certo ou errado. Posso ver o gabarito. Beleza, chutei certo e tal, não sei o quê. Vou ver a resolução. Marquei, pô, interessante, estava aqui na onda do que eu estava tentando pensar, imaginando certinho, beleza. É só ocultar. Ele também está disponível, como é que eu posso dizer? Os parâmetros estão funcionando redondinho para mobile também. Se você acessar no seu celular, ele vai funcionar da mesma maneira. E caso você marque errado, ele vai indicar qual é a correta e vai dar a solução do mesmo jeito. Tranquilo? Então esse sitezinho da simulação com as questões está disponível. E também tem um doc com as questões caso você queira baixar para estudar offline. Beleza? Então tá tudo aí nessa pasta aqui de recuperação. Eu abri da segunda série, mas está da terceira. E você vai acessar com esse QR Code e esse link. Tranquilão? Beleza? Tirou o print da tela? Vou até dar um zoom um pouco maior. Ó, tira um print da tela. Ah, só um detalhe. Isso aqui, ó, não é um L, é um I maiúsculo. Caso você esteja escrevendo o seu link e esteja quebrando, isso aqui, ó, isso aqui é um I maiúsculo. É a mesma coisa que esse aqui, né? Esse bit.ly, isso aqui é um L. Mas esse aqui é um I maiúsculo. Tranquilo? Então é isso. Vamos começar então a nossa revisãozinha aqui da parte 1. Esse mapa mental está disponível para vocês naquele link que eu disponibilizei. Podemos começar? Então bora! Vamos lá então, senhores. Começando aqui então com os blocos econômicos. A gente tem 4 grandes tipos de blocos econômicos e a gente tem também um outro tipo de agrupamento que é o BRICS, que não é um bloco econômico. A gente vai falar sobre isso já já. Então, pelo amor de Deus, não vai marcar na sua prova que BRICS é bloco econômico. Se perguntarem para você quais são os blocos, tudo menos BRICS. Brincadeira, tudo não, né? Tudo é muita coisa. Então vamos lá. Principais blocos que a gente precisa ter em mente desde sempre, galera. Desde sempre. Por quê?
Mercosul, obviamente, nós fazemos parte desse bloco econômico. Que tipo de bloco, qual das 4 categorias, qual dos 4 tipos de blocos econômicos é o Mercosul? Cara, apesar de ser mercado comum do Sul, não é mercado comum. Não é mercado comum. É classificado como união aduaneira e ainda é imperfeito. Então, olha só. Por que não é mercado comum? Falta ainda a livre circulação de bens e serviços, de capitais, beleza? A gente não tem isso ainda. Não chegamos nesse ponto. Professor, mercado comum é aquele que tem uma moeda em comum? Não, não é. Mercado comum não tem uma moeda em comum. Essa é a categoria de união monetária, união econômico-monetária, beleza? Ah, então essa é a da União Europeia. Detalhe, a União Europeia, você vai ter todos os tipos de bloco econômico lá. Ela já atingiu um nível de equilíbrio econômico entre os países que já tem como é que pode dizer, essa categoria, né? Ela conseguiu ser todos ali ao mesmo tempo. Beleza? Então, Mercosul, classificado como União Aduaneira Imperfeita, não atingiu o mercado comum, falta o quê? Livre circulação total de capitais e serviços. Temos livre circulação de pessoas no Mercosul? Temos. Eu, por exemplo, não preciso de um passaporte para ir para a Argentina. É só atravessar a ponte ali que eu estou no Paraguai. Eu não preciso de um passaporte para ir para o Chile. Beleza? São países que fazem parte do Mercosul. Ok? Dá para ir de bicicleta se você quiser, sem passaporte. Você só precisa da sua identidade. Isso me faz pensar como que o Ronaldinho Gaúcho foi preso com um passaporte falso num país que nem precisa de passaporte. Fica aí o questionamento. Eu acho que ele só queria jogar a Copa Presídio, né? Mas vamos lá. Possui tarifa externa comum e livre circulação parcial de pessoas. Essa é a característica do nosso Mercosul. Lembre-se desses detalhes, tranquilo? União Europeia, senhores. União Europeia. Mais avançado bloco de integração dos existentes atualmente. Adoção do euro não obrigatória para todos os países. Por exemplo, na Suíça, na França, você tem as moedas dos países, né? Na Inglaterra você tinha libras, ainda tem a moeda, né? A libra. Na Suíça você vai ter ali o franco suíço. Então você tem moedas nos seus países. O euro não é obrigatório, apesar de você aceitar o euro como moeda naquele país. É uma moeda comum, mas não obrigatória. Exemplos de cláusulas de exceção. Opt-outs. O que são essas cláusulas de exceção? São justamente cláusulas em que aquele país opta em não participar. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor aqui que existe na União Europeia alguma cláusula a respeito de armamento ou de um comitê de guerra, algo nesse sentido. Algum país pode ter ali um opt-out, o que o condiciona a não participar desse acordo, desse tratado. Então, vai nesse sentido, tranquilo? Então, continuando aqui, vamos para os estágios de integração econômica. Olha só, a gente tem alguns estágios, tá? E alguns deles aqui são justamente as características principais, os tipos de bloco econômico. Zona de preferência tarifária, o que é isso? Redução de tarifas para alguns produtos. Zonas de livre comércio, que é a redução ou eliminação de tarifas entre os membros, como era o NAFTA, agora virou um tratado, né, de livre comércio, é um pouco diferente. Deu uma evoluída, entre aspas, né? Ficou um pouco mais complexo. União aduaneira, livre comércio, mais tarifa externa comum. Então, a União aduaneira, por princípio, já é uma zona de livre comércio. E além de ser uma zona de livre comércio, ainda tem uma tarifa externa comum. É o nosso caso aqui, né? Mercado comum, que é o quê? Uma união aduaneira que, por consequência, já é uma zona de livre comércio. E além de ser uma união aduaneira, já ter livre comércio, tarifa externa comum, também tem a livre circulação de pessoas, serviços e capitais. E tem a União Econômica e Monetária, que é o quê? Um mercado comum, mais moeda única e políticas macroeconômicas comuns. Ou seja, é por isso que a gente fala que a União Europeia, por ser uma União Econômica e Monetária, é todas as outras. Porque é como se fossem evoluções ali, digamos, né? Dos tipos ali de blocos econômicos. Ok? Então são alguns estágios. Ok, vamos avançar então para a ascensão do Oriente. Falando aqui primeiro dos tigres asiáticos, a gente tem duas gerações. Uma geração que aposta em tecnologia de ponta, que é a primeira geração, e uma outra geração, segunda geração, como Vietnã e Indonésia, por exemplo,
que apostam ali no trabalho mais tradicional, digamos assim. Então vamos lá. Exemplos aí, Coreia do Sul e Taiwan, né? Foco em tecnologia de ponta e inovação, fortes investimentos estatais em educação, incentivos fiscais para exportação, modelo de plataforma de exportação. A gente está falando aqui de grandes marcas como a Samsung, por exemplo, que dominam aí o mundo inteiro, né, na tecnologia. Papel central e interventor do Estado e pobres em recursos naturais. Geralmente são países pequenos, bastante limitados, que utilizam recursos de outros países, mas detém a técnica, a tecnologia. E tem os novos tigres asiáticos, que tem um modelo diferente da primeira geração. Modelo de desenvolvimento diferente, crescimento inicial em indústrias tradicionais, como têxteis e calçados. Então a gente está falando de marcas de roupas, de calçados de grandes empresas, tudo mais, que vão se instalar nesses tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, e colocar suas indústrias ali. E eles vão apostar nesse mercado também com as próprias indústrias. Montagem de eletrônicos, perceba, eles não produzem as peças, eles não detêm necessariamente a técnica, mas eles montam. E aproveitamento de mão de obra abundante e barata, ok? Beleza, aqui então é como se fosse o chão de fábrica, digamos assim. Temos na segunda geração, né? A China, papel da China, política de controle de natalidade, isso aqui é um ponto importante, ter um só filho, né? Quais são as consequências disso? Reduziu as taxas de natalidade, resultou em rápido envelhecimento populacional, porque aí a gente tem na pirâmide etária, ela começa a virar, não é isso? Que diminui a quantidade de pessoas nascendo, mas a quantidade de pessoas que já nasceram não vai diminuindo assim, né? Então ela começa a inverter e depois a tendência é equilibrar, ou melhor, ficar mais retinha, né? Causou desequilíbrio entre os sexos, tem mais homens do que mulheres. Por quê? Porque o desejo era que tivesse mais meninos. Porque as mulheres têm filhos e os homens trabalham. Então, o fato da mulher ter filho e o homem trabalhar fez com que os meninos fossem uma preferência. Enfim, é uma coisa louca, né? Então, causou um desequilíbrio entre os sexos. Tem mais homens do que mulheres hoje na China, né? Perdeu o posto de país mais populoso para a Índia. Isso foi estimado aí em 2023. E falando da Índia, vamos lá, ultrapassou a China em população. Dinâmica demográfica atual, como é que tá? Queda mais lenta da fecundidade. Estão começando de forma mais lenta a ter menos filhos, ok? Filhos por mulher. População estruturalmente mais jovem que a China, que passou justamente por essa... começou a inverter, né, a pirâmide. Não teve política de controle de natalidade tão drástica quanto a China. Então, a Índia é hoje o país mais populoso do mundo em relação à demografia, né, e essa ascensão do Oriente. Economias emergentes, a gente fala de BRICS. Porque BRICS é composto somente por países em desenvolvimento. Por essa característica, nós estamos falando de economias justamente emergentes. Economias que não somente são economias em desenvolvimento, como estão também na ponta desses países, ok? Então, assim, a gente tem dois grandes grupos e tem uma divisão, tem uma elite de um segundo grupo. Então, nós temos as economias desenvolvidas, certo? Nós temos as economias em desenvolvimento. E nessas economias em desenvolvimento há um grupo que se destaca, é um grupo de elite que está com um avanço maior nesse processo de desenvolvimento do que os demais, que são as economias emergentes. Então, são países desenvolvidos emergentes. E aí nós temos aqui os BRICS, países que compõem BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China. Entraram depois Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Egito. Então são países que formam hoje o BRICS. Beleza? Bom, o que a gente tem então? Novo Banco de Desenvolvimento. Os países fundadores são justamente esses aqui, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não citei na primeira vez, né? Olha só, instituição financeira não militar, com o objetivo financiar projeto de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, e é uma alternativa ao FMI. Olha só, um exemplo, né? Quando a gente fala de China, fala de BRICS, essa relação Brasil-China, nas zonas, nas ZES, zonas econômicas ali, a gente tem
um porto hoje na China que foi aberto, que vai dar uma linha direta com o Brasil. Então, veja bem, a negociação aqui, a importância da gente ter um banco do BRICS, vai fazer com que esse tipo de investimento de infraestrutura se torne viável, percebe? Qual é a grande vantagem da gente ter um porto direto para o Brasil? Toda a lógica, toda a dinâmica, o preço de ter um navio que passa em vários outros países e depois vem para cá, o preço aumenta muito. Então, para quem importa, para quem trabalha com esse tipo de negócio, isso barateia demais os custos. A gente consegue trazer mais produtos com mais velocidade e menor custo. Ok? Só um exemplo para vocês terem uma ideia. E ele foi aberto em uma dessas zonas, essas ZES, que são áreas que a China tem 4, né, por exemplo, desde 1980. São áreas em que os negócios ou a lógica econômica não deve seguir obrigatoriamente aquilo que o resto do país segue. Então, são zonas em que a lógica econômica se difere do resto, tá? Em vários sentidos. Ok. BRICS compartilham grande mercado consumidor interno, um país que consome demais um do outro, busca maior protagonismo global, são países emergentes, estão em pleno desenvolvimento, uns mais do que outros, né? Infelizmente, o nosso Brasil parou, deu uma queda no processo de industrialização, na verdade, passou por um processo de desindustrialização, que é muito ruim para a gente, né? Mas, enfim, possuem vasta população, enfrentam desafios de desigualdade social. Então, nos indicadores IDH, por exemplo, IDHD, índice de Gini, nós não temos os melhores resultados do mundo. E em vários outros fatores também não temos, né? Sistemas de governo diversos, então temos desde democracias mais fortes a países mais autoritários, né? Com um Estado muito presente, né? Com políticas mais agressivas, né? E economias diversificadas, que não são só commodities, ok? Então, não são só fazendas, digamos assim, do mundo, não são só países que exportam grãos, etc. Então, temos mais coisas aqui no BRICS do que só commodities. E vamos agora então para o nosso último tópico, comércio global. E estamos acabando já, que é simples, coisa rápida. Aqui, foco na OMC, Organização Mundial do Comércio, beleza? Que é a OMC, Organização Mundial do Comércio? É o principal organismo internacional do comércio. Então, é um organismo muito importante porque ele vai dar várias diretrizes, várias pesquisas, vários dados saindo ali. Então, de acordo com a OMC, blá, 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 blá. Então, é uma organização muito confiável quando a gente fala de dados precisos, de estimativas. Então, o que a OMC traz para a gente, para os países, importa muito saber, certo? E se você quiser uma fonte mais precisa de informação, você pode ir no OMC também. Agora, qual é a grande atividade, função maior, né? Função primordial, mediar disputas comerciais. Qual é a meta dela? Qual é o objetivo dela nisso? Promover a liberalização do comércio, redução de barreiras. Então, teoricamente, a OMC serve justamente para ampliar o processo de desenvolvimento dos países, de modo geral. Lógico, a gente sempre vai ter questões políticas por volta disso, né? Mas quem é a OMC? Quem são as pessoas que estão ali? Tudo mais são perguntas que podem ser feitas, obviamente. Ok, e aí como ela faz isso então? Atua como fórum para negociações multilaterais. Então é muito importante que os países tenham acordos entre várias frentes, né? Então nós temos acordos entre dois países que são bilaterais, temos acordos entre vários países que são multilaterais. A OMC tem como grande forma de fazer as coisas atuar como esse fórum para acordos multilaterais, tranquilo? Então, essa primeira parte aqui é importante para a gente, na frente aí que o professor Rafael trouxe para vocês, né? E aqui nas questões, a gente vê desde a primeira questão até a questão 10. Vamos voltar aqui para a questão, primeira questãozinha. De 1 a 10, a gente vê essas questões. Então, começando com a questão 1, por exemplo, né?
O Mercosul, por possuir uma tarifa externa comum e garantir livre circulação de pessoas entre os países membros plenos, é classificado como um mercado comum em pleno funcionamento. E aí, certo ou errado? É um mercado comum em pleno funcionamento, certo ou errado? Errado, né? O Mercosul é caracterizado como uma união aduaneira. Então, vai ver o gabarito? Errado. Solução está aqui. O Mercosul é classificado como união aduaneira. Embora imperfeita, ele ainda não atingiu o estágio de mercado comum, que exigiria, além da livre circulação de pessoas, que ocorre parcialmente, a livre circulação total de capitais e serviços, bens, né, de consumo e tudo mais, o que não acontece da forma plena no bloco. Tranquilo? Só um adendo, aqui embaixo eu deixei também para vocês a habilidade do Enem, dessa questão, apesar desse tipo de questão de certo e errado não ser clássica do Enem, tem uma habilidade aqui para vocês. E esse nível de taxonomia de Bloom aqui, analisar, se vocês pesquisarem taxonomia de Bloom, ele vai dizer para vocês mais ou menos em que nível você está dentro desse assunto. Analisar já é um nível um pouco mais avançado. Não é o final, mas também não é o começo. Então você está no nível um pouco mais avançado, você precisa dominar alguns assuntos para chegar nessa conclusão de forma correta, tranquilo? Uma outra questão, tigres asiáticos. Os novos tigres asiáticos, como o Vietnã e a Indonésia, a segunda geração, seguiram um modelo de desenvolvimento industrial idêntico ao da primeira geração, baseado na produção de alta tecnologia e inovação desde o início. Certo ou errado? Errado, né? Olha aqui o gabarito. Se difere porque eles estão naquela indústria mais tradicional, indústria têxtil de calçados, como a gente viu, né? Tranquilo isso aí? Então, façam esses exercícios, treinem bastante para que vocês consigam fazer uma boa prova. A gente se encontra na parte 2. Até mais!